Oi meninas, a internet aqui caiu, vamos começar de novo e eu tentei colocar no meu 4G, vamos ver se vai dar certo. Vou esperar aí um minutinho para vocês entrarem, mas em nome de Jesus nós vamos conseguir. E mais uma vez eu peço ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê mesmo direção essa manhã. E que em nome de Jesus Cristo, toda arma forjada contra nós, ela realmente não prevaleça sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você quer brincar com a Ana? Tá, então... Eu não vou brincar com você. Tá, então fica quietinha. Amém? Então vamos lá, meninas. Hoje eu tenho uma aprendiz aqui comigo e eu creio que o Senhor vai nos dar graça. A internet caiu aqui para mim, meninas, e eu tive que colocar no modo de 4G mesmo. E vamos lá. Meninas, na semana passada, nós ficamos aqui em Efésios 5, do versículo 1 ao versículo 4, ao versículo 14. Falamos sobre a importância de como igreja, como corpo de Jesus Cristo, da gente viver na luz. É algo que hoje tem nos faltado demais, sabe? A importância da gente viver na luz. E o Senhor, assim, Ele foi muito gracioso conosco na semana passada, Ele nos trouxe muitas palavras liberadas e uma das coisas que precisa ficar muito forte no nosso coração é que Cristo, Ele não nos libertou, a graça de Deus, ela não veio para nos liberar de pecar. Não, a graça de Deus veio para nos ajudar a sermos imagem e semelhança dele. E isso precisa ficar muito, muito assim, avivado dentro do nosso coração. E hoje nós vamos continuar aqui a partir do versículo 15. E veja bem, aqui fala sobre, nós vimos semana passada, a importância de viver na luz. Agora, hoje, a partir do capítulo 15, nós vamos falar sobre olha, gente, o poder que é a gente viver pelo Espírito Santo. Na verdade, a gente não consegue viver na luz sem o Espírito Santo. Mas você não pode conversar. Você quer ficar lá embaixo? Não pode conversar, a vovó agora tá dando aula. Entendeu? Tem muitas mulheres ali do outro lado precisando da vovó. Tá bom? Então, a gente não consegue ser luz se a gente não exalar da luz. E a luz, a gente sabe que é o Espírito Santo dentro de nós. Então, se a gente não viver dessa maneira, a gente não vai conseguir. E o Senhor trouxe uma revelação para mim muito forte na semana passada. Eu não me lembro se eu compartilhei isso com vocês. Quando João fala que o reino de Deus, ele é conquistado por esforço. Então, o que o Senhor me disse? O Senhor me disse assim, filha, quando eu falo para vocês que o reino de Deus é conquistado por esforço, não é um esforço de você fazer força para ser santa. Não é um esforço de você querer fazer algo por você mesma. Não, o esforço que vocês têm que fazer é de viver uma vida onde você me busca em primeiro lugar. E depois que você me busca em primeiro lugar, você tem esse acesso ao reino de Deus. E é ali no reino de Deus que você vai encontrar tudo que você precisa para ter uma vida onde você realmente vive a imagem e semelhança de Jesus. Nós vivemos para isso. Nós não vivemos para outra coisa, gente, a não ser para nos tornar cada dia mais perfeitos. Semana passada também eu tô gravando a nossa escola de teologia, né? O Senhor me deu um nome ali que é de Gênesis, o universo feminino de Gênesis Apocalipse. Não é apenas um nome, mas é algo que vai assim fortalecer mulheres. E eu não estou falando de mulheres que
são empoderadas, que têm... Não, eu estou falando de mulheres de dentro de casa. Mulheres que arrumam a casa. Mulheres que vivem a missão, sabe? Que Deus as chamou para fazer. Eu não estou gravando um curso de teologia para, muitas vezes, mulheres que querem virar grandes teólogas. Não. Eu estou gravando um curso de teologia para mulheres que querem viver dentro da tua casa, sendo a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por isso esse nome, Universo Feminino de Gênesis Apocalipse. Quando o Senhor ele me deu esse nome, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. E eu estava estudando eu estou gravando Gênesis, e ali em Gênesis 17, depois que Abraão, ele aprontou muito, Deus, depois que ele fez o que ele fez ali com Agar, né, instigado por Sara, a própria mulher dele levou ele para esse lugar, e aí Deus chama ele e fala assim, Abraão, eu só preciso que você ande na minha presença e que você seja perfeito, que você seja perfeito. E eu fui estudar essa palavra, seja perfeito no hebraico. Sabe o que Deus está falando para Abraão, gente? Ele está falando assim, Abraão, eu só preciso que você ande comigo, sem culpa, sem condenação, e que você seja sincero diante de tudo aquilo que você vai viver e passar. Essa é o significado da palavra perfeição, quando Deus chama Abraão para andar com ele. Então, nesta manhã, eu quero te falar, Deus, ele está nos chamando para andar com ele, apenas deixando o sangue de Jesus Cristo perdoar os nossos pecados, andar sem culpa, andar sem condenação, e a gente sendo de verdade diante de Deus. Nós precisamos, meninas, ser de verdade, mas nós precisamos também todos os dias tomar posse do sangue de Jesus. Nós precisamos aprender a levar uma vida onde a gente não fica se culpando, onde a gente não fica se condenando, onde a gente realmente não fica, sabe, dando espaço para o diabo limitar a nossa mente daquilo que nós somos chamadas para fazer. Talvez você é uma mulher que não tem serviço fora de casa. Eu também não tenho serviço fora de casa. Eu também não tenho. Eu também não sou uma mulher... Filha, se você ficar fazendo barulho, vai atrapalhar. Eu também não sou uma mulher que ganha dinheiro, que tem um trabalho fora de casa. Não, eu sou uma dona de casa. Sabe, eu sou uma mulher que cuida da minha casa. Mas são essas que o Senhor chamou para fazer com excelência. E é vocês que eu quero me assentar juntas, que eu quero realmente ser usada para alcançar. Porque essa simplicidade, sabe, que vai rodear a nossa nação como aquele quadro profético, sabe? Aquele quadro profético que realmente vai fazer com que a gente seja, assim, edificadoras da nossa casa e, consequentemente, da nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, meu amor? Então vamos lá. Efésios 5, versículo 5, versículo 15, diz assim, e eu quero ficar nesse versículo aqui primeiro. Efésios 5, versículo 15, diz assim, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Eu vou repetir. Vou repetir com o meu jeito de falar. Mulheres, amadas do coração de Deus, nós estamos aqui para sermos cuidadosas, sabe, com a vida que o Senhor nos deu. Nós estamos aqui para ser cuidadosas com esse coração que bate, independente do lugar que nós estamos. E diante da gratidão do dom da vida, o que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo a viver de acordo com a vontade de Deus. Mas nós não seremos mulheres insensatas. Nós não seremos mulheres tolas. Mas nós vamos viver como mulheres sábias. E eu quero declarar nesta manhã que eu estou assentada em uma mesa de mulheres sábias. Mulheres que ainda fazem tolices, como eu,
Mas nós somos mulheres sábias. Nós somos mulheres sábias porque o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Nós somos sábias porque o dono da sabedoria habita dentro de nós. Nós somos sábias porque nós escolhemos carregar aquele que é o dono de toda a sabedoria. E a mulher sábia, ela tem cuidado no seu modo de viver. Quando ela aceita o sacrifício de Jesus Cristo, a primeira coisa que ela faz, que ela toma posse, é abandonar uma vida de condenação, é abandonar uma vida de culpa, é abandonar uma vida onde Satanás coloca na mente dela que ela não é amada, porque muitas vezes ela não tem um emprego, ela não é amada porque muitas vezes ela não tem uma faculdade, ela não é... Deixa eu te falar uma coisa, você não é amada por nada daquilo que você alcança nesse mundo. Eu e você somos amadas porque um dia o Senhor nos fez com propósito. A Bíblia nos ensina que a nossa maneira de demonstrar o amor a Deus é através da nossa obediência. João 14, versículo 21, diz assim: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então veja bem, nós manifestamos o nosso amor a Deus através da nossa obediência. Amém? Mas o amor de Deus por nós não é manifesto pela nossa obediência. O amor de Deus por nós, ele é manifesto através daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E quando a gente entende isso, mesmo quando você falha, mesmo quando você cai, você recebe o amor de Deus, você se levanta, porque a palavra de Deus fala assim: o justo, ele pode cair quantas vezes for possível, mas ele escolhe se levantar e o próprio Deus o levanta. Olha, mulheres, você que está aí e que se acha uma simples dona de casa, você é aquela que pensa assim: uau, eu tenho apenas um talento. Eu não tenho 2 talentos, eu não tenho 10 talentos, eu tenho apenas um talento. Eu posso te falar algo? Aquelas que têm apenas um talento são para mim as mulheres mais especiais, principalmente quando elas escolhem não enterrar o talento. Principalmente quando ela escolhe olhar para o lado, ver mulheres com vários outros talentos, mas ela não despreza o talento dela. Sabe por quê? Porque o talento dela não está na quantidade do talento, não está no valor do talento, mas os olhos dela estão em quem confiou algo para ela. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Talvez você é uma mulher que fala: meu Deus, eu só tenho um talento. Eu quero declarar nessa manhã que pelo poder do nome de Jesus Cristo, você não vai enterrar esse talento, porque esse talento, ele vai produzir vidas, ele vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Você não tem noção dos lugares que você pode alcançar com esse talento. E Satanás, ele fica assim: tá vendo? Sabe por que aquele homem enterrou aquele talento? Porque ele olhou demais para os outros que tinha mais de um talento. Quando você olha quantos talentos que as outras pessoas têm, você corre o risco de enterrar o seu único talento. Mas quando você está enterrando o seu único talento, você não está simplesmente enterrando um talento, você está dizendo não para aquele que te gerou, para aquele que te formou, e você está desqualificando aquilo que ele te deu, porque você, na verdade, está desprezando quem ele é. Eu e vocês não fomos chamadas para olhar aquilo que nós temos nas nossas mãos. Nós fomos chamadas a ter os nossos olhos abertos para enxergar aquele que habita dentro de nós. E eu posso falar algo para vocês. Quando eu larguei a minha profissão, no ano de 2005, quando eu entrei para dentro da minha casa, para cuidar da minha casa, e eu abri mão de qualquer quantia, e até hoje eu não coloco. Eu sou uma mulher que eu não acrescento nem R$1 dentro de casa. Desde o ano de 2005, eu sou uma mulher que eu não acrescento nem R$1
Não tem nada que eu faço de fora que eu coloque dinheiro dentro. Mas eu posso falar para vocês, eu sou uma mulher que escolhi edificar a minha casa. Eu escolhi ser ajudadora do meu marido e eu sei que através daquilo que eu carrego, eu posso abençoar a vida do meu marido para que ele possa ser o provedor, independente do que eu ganho, independente do que eu não ganho. Porque quando nós obedecemos aqui, Efésios capítulo 5, versículo 15, quando nós somos cuidadosas com o nosso modo de viver, nós não olhamos para aquilo que a gente produz com as nossas próprias mãos, mas a gente olha, a gente fixa os olhos naquele que nos dá o comando, naquele que faz todas as coisas, naquele que faz todas as coisas. E nós não vivemos mais como tolas, nós vivemos como mulheres sábias, em nome de Jesus, amém? E ainda aqui, faz barulho não, Bebeca. E ainda aqui no versículo 15 de Efésios 5, quando nós estamos falando sobre insensatez e sobre sabedoria, eu quero ler com vocês Provérbios 14, versículo 1, que diz assim, a mulher sábia, pera, Mai, a mulher sábia, ela edifica o seu lar, e a insensata destrói com as próprias mãos. Então, o versículo 15 de Efésios 5, ele fala sobre tolice e sobre sabedoria, tá? E aqui, em Provérbios 14, 1, fala o quê? Que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E veja bem, agora a tola fala que ela destrói com as próprias mãos. Mas olha que coisa mais linda, a mulher sábia edifica o lar. Aqui não fala que ela edifica o lar com as próprias mãos. Edifica o lar, para aí. Mas a tola, ela destrói e ele acrescenta com as próprias mãos. Então veja bem, para você edificar, você precisa apenas escolher carregar o Espírito Santo todos os dias, ouvir a voz dele e não se mover por aquilo que está no seu pensamento, não se mover por aquilo que você quer fazer achando que você vai ter sucesso, você só precisa se mover para carregar ele. E a consequência de obedecer ao Espírito Santo vai ser edificar o seu lar. Mas aqui fala que a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Sabe o que isso significa? Isso significa que você precisa agir para destruir. Então, todas as vezes que você faz uma tolice, você agiu, você escolheu agir. Você escolheu agir. Meninas, deixa eu falar algo para vocês. Eu tô vendo que essa mesa hoje vai ser uma mesa de bem, né? Uma mesa de muita simplicidade, uma mesa de rasgar o coração. Ontem eu estava comentando numa mesa com uma amiga, ela me falando das dificuldades dela no casamento, que ela estourava muito com o marido dela, que ela tinha muita dificuldade de se sujeitar. E o marido dela é um homem de Deus, mas é claro que todo homem de Deus é falho. Se o homem não fosse falho, Deus não precisava pôr uma mulher do lado para edificar o lar. Tanto é que o homem é falho que ele necessita de uma ajudadora, de uma auxiliadora para estar ali junto. Porque se o homem fosse perfeito, ele não precisava de ninguém para ajudar, de ninguém para auxiliar. Mas o homem, ele é tão imperfeito que pela graça, bondade e misericórdia, Deus, ele levantou uma ajudadora para estar ali com ele. Então, qual que é o maior temor na minha vida? Quantas mulheres casadas tem aí? Levanta a mão. A minha missão, desde que eu casei, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para mim, é mais difícil, em qual sentido? Vocês vão entender. Eu estou no meu segundo casamento, tá? Eu estou no meu segundo casamento. E graças a Deus já estamos indo para 24 anos de casados. Mas vem aqui. O meu primeiro casamento, eu fui abandonada. Sim, eu fui abandonada, mas deixa eu te falar uma coisa.
Sabe uma das coisas que eu vi Deus mudando a minha história? Sabe, porque mesmo sendo abandonada, o Senhor não me deixou fixar os olhos no erro da pessoa que me abandonou. O Senhor me levou a fixar os olhos nos meus erros. E eu posso falar para vocês, isso foi a coisa mais incrível da minha vida. Por quê? Quando você fixa os olhos no erro do outro, você nunca vai mudar. Então, como eu fui abandonada e a partir dali eu comecei a fixar os olhos, sabe, nos meus erros. Quando eu me casei com o Marcelo, eu declarava pelo poder do nome de Jesus Cristo que eu nasci para edificar meu lar. Eu nasci para ser uma mulher sábia. Eu me lembro que a minha mãe, Durex, não tá aqui, amor. Eu lembro que eu me sujeitava muito ao meu marido, sabe? Eu me sujeitava, não tá, tá, olha se é. Eu me sujeitava muito ao meu marido. Por quê? Porque eu pedi ao Espírito Santo para me trazer convicção dos meus erros. E sim, eu fui abandonada no meu primeiro casamento, teve adultério, ele me largou porque ele arrumou outra mulher. E assim, para vocês terem ideia, eu fiquei um ano andando atrás dele, querendo restaurar o meu casamento, pedindo perdão. Mas eu lembro o dia que ele virou para mim e disse assim: Séries, você precisa entender, eu não te amo mais. Eu não te amo mais. Por favor, me deixa em paz. Para vocês terem ideia, na época, os meus pais, eles falavam assim para mim: Séries, gente, isso é há quase 26 anos atrás. Imagina a minha dor, a minha dor. Há quase 26 anos atrás, eu com uma filha de 2 anos de idade passando por isso. Há 26 anos atrás, gente, isso numa sociedade era doído. E eu lembro que na época, eles falavam tanto de mim, gente. Falaram na época que eu tinha, sabe? E assim, e o Satanás, ele é tão terrível, que ele veio para destruir a mulher. Por que ele veio para destruir a mulher? Porque Satanás é o seguinte, ele destrói aquilo que Deus chamou para edificar. E eu lembro que na época, meninas, imagina, eu morava numa cidade pequena. Eles falavam que eu estava tendo caso com um homem casado. Gente, imagina uma mulher que foi humilhada. Imagina uma mulher que foi desprezada. Imagina uma mulher que foi assim, meu Deus, sabe? Mas, meninas, eu me lembro que eu assim, sabe? Eu peguei com Deus, mas eu peguei com Deus tão forte, tão forte. E 1 ano e meio depois disso tudo, eu conheci o Marcelo e em 9 meses a gente estava casada. E ali, e quando eu casei com o Marcelo, eu tava tão ferida, gente. Eu tava tão ferida, tão ferida, tão ferida, que vocês não têm noção tanto que eu tava ferida. Ah, muito boa pergunta. Hoje você tem contato com ele. Escuta aqui o que eu vou falar para vocês. Há muitos anos, eu e o Marcelo, a gente tem cuidado com o nosso modo de viver. A gente não vive como um insensato, a gente vive como sábio. A minha casa ama a casa dele. A família dele é uma família que eu honro, é uma família que nós já ajudamos algumas vezes, é uma família preciosa. Para vocês terem ideia, o meu marido, hoje, ele já até deu assim emprego para ele. Então, deixa eu só falar uma coisa para vocês. A mulher sábia, ela não leva ódio para dentro de casa. E a mulher sábia, ela não culpa o outro dentro de casa. Quando você se encontra numa posição de não dar uma de coitada, eu nunca dei uma de coitada com o Marcelo, nunca. Pelo contrário, eu vi, porque por mais que eu tenha sido abandonada, por mais que eu tenha sido assim, eu fui tola. Eu fui tola no meu primeiro casamento. Eu dividi as coisas com meus pais, sabe? Eu não respeitava, eu não era submissa, eu era uma mulher tola. Eu literalmente, eu empurrei, sabe? Sério, isso não justifica. Gente, eu não tô falando que justifica o que não justifica. Eu tô falando pra vocês que se você não reconhecer a sua tolice, você nunca vai ser sábia.
É isso que eu tô falando para vocês. Amadas, eu entrei num primeiro casamento que eu não conseguia abrir o meu coração, onde eu tinha sido abusada. Então, no meu primeiro casamento, ninguém sabia. Ninguém sabia do meu abuso. Então, quando eu entrei no meu primeiro casamento, eu não conseguia fazer sexo. E isso para um jovem de 22 anos, que não sabia do meu estado, é muito difícil, entendeu? Então, como eu nunca é, fui, vitimizei, o meu marido, ele não tinha ódio de ninguém, entendeu? De ninguém. Agora, aquela mulher que é tola, nossa, eu fui assim por causa do fulano, eu fui assim por causa do fulano. Deixa eu te falar uma coisa, para de se defender. Assume os seus erros, sabe? Assume a sua tolice. Se você quer de fato e de verdade ser uma mulher que tenha cuidado com seu modo, com seu estilo de vida. Se você quer viver como uma mulher sábia e não como insensata, assuma os seus erros. Você não foi levantada para justificar os seus erros através da vida do outro. Você foi levantada para cuidar da sua maneira de viver, porque um dia Cristo te chamou, porque um dia Cristo morreu para você. Não tem uma burrice maior, não tem uma tolice maior do que você viver justificando o seu erro por causa do erro do outro. Você nunca vai se levantar como uma mulher sábia. Por favor, aqui a carta de Paulo para Efésios é uma carta para a igreja. É uma carta para a igreja. Eu e você somos igreja. E a palavra de Deus fala: ei, sejam cuidadosos no seu modo de viver. Não viva como insensatos, mas como sábios. E eu e você fomos chamados para edificar o nosso lar e não para destruir com as nossas próprias mãos. Guarda isso no seu coração. Quando você justifica os seus erros por causa do erro de outro, você continua andando na tolice. Você não é uma mulher sábia. E você nunca vai se tornar sábia. Jamais. Então, o primeiro lugar é assumir os seus erros, sem apontar o erro do outro. Se você quer que o Senhor realmente mude a sua história. Enquanto você abrir a sua boca para falar mal de outra pessoa, você está declarando que você é perfeita. Enquanto você abre a sua boca para falar mal de outra pessoa, justificando qualquer erro seu, você está abrindo os seus lábios, declarando que você é perfeita. E eu posso te falar algo, você não é perfeita. Eu não sou perfeita. Somos falhas, somos pecadoras, somos mulheres que dependem da graça, da bondade, da misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida. E o lugar que Deus habita não é no lugar de um coração soberbo, de um lugar que fica apontando o outro. O lugar que Deus habita é no lugar onde tem um coração quebrantado e contrito. E aqui no versículo 16 do capítulo 15, ele diz assim: aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Olha que coisa mais linda. Efésios 5, versículos 16 e 17. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Querida, nós precisamos aproveitar as oportunidades, não é para apontar, não é para nos gabar. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para declarar que Jesus é bom, que nele não há injustiça. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para abrir os nossos lábios e falar da bondade de Deus, esquecer de nós. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para não agir de maneira impensada, mas procurar entender a vontade do Senhor. E como eu estava falando para vocês, uma das coisas que eu sempre me preocupei, desde o início do meu casamento, é entender o quê? Eu fui chamada para cooperar com o chamado do meu marido. E quando eu não coopero com o chamado do meu marido para levantar um sacerdote, para levantar um homem segundo o coração de Deus, eu falhei na minha missão. Porque quando eu caso, escuta isso, quando eu caso, eu faço uma aliança. A partir do momento daquela aliança, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai usar aquela aliança para, a partir daquele momento,
fazer com que eu me torne mais parecida com Jesus. O propósito de Deus é único e exclusivo. Fazer com que eu e você nos tornemos a imagem e semelhança de Jesus. Então, a aliança do casamento não é uma aliança onde você entra ali para ser feliz. Quando você faz uma aliança do casamento, o seu chamado é para edificar um homem, um sacerdote, segundo o coração de Deus. E eu posso te falar, você precisa ir até o ponto de morrer para a sua vontade, para levantar esse homem. Quando eu me casei com o Marcelo, ele não era crente, o Marcelo bebia, o Marcelo fumava, tá bom? O Marcelo nunca tinha ido numa igreja evangélica, mas eu já tinha falhado na minha primeira missão de levantar um sacerdote. E eu disse, eu não vou falhar de novo. Eu não vou falhar de novo. Eu comecei a falar para vocês, não terminei. Eu lembro que a minha mãe, ela ficava assim para mim, você está morrendo para você. Porque o Marcelo ele falava para mim assim, para te falar a verdade, eu já cria assim. Mas como eu fui abandonada na igreja, e dentro da igreja, né, gente, o meu marido arrumou outras mulheres, eu fiquei muito ruim, eu desviei. Então, assim, quando eu conheci o Marcelo, eu só conhecia Jesus de ouvir falar. Mas, na verdade, eu só conheci Jesus de andar com ele. Foi depois do meu casamento com o Marcelo. E a gente cresceu junto. Mas até o Marcelo se converter, eu estava ali, abrindo mão de tudo. Eu já tinha falhado no meu primeiro casamento. Eu já tinha falhado. Então, quando eu entrei no segundo, eu falei, eu não vou falhar. Eu não vou falhar. Eu não posso falhar. Eu não posso de maneira nenhuma falhar. Então, se ele falava, troca essa roupa, eu trocava a roupa. E como o Marcelo veio do mundo, ele vivia no mundo lá de fora. Gente, o meu marido, ele era dono de boate. Ele era dono de boate. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Mas quando Deus nos uniu, olha o propósito que ele tinha para nossa vida. Olha o propósito. E eu, gente, eu entrei com tudo. Eu entrei disposta a morrer para que eu pudesse viver para Deus. Eu entrei disposta a morrer. Se ele mandasse eu trocar de roupa 3 vezes no dia, eu trocava de roupa 3 vezes no dia. Então, quando nós nos casamos, eu voltei para a igreja desesperadamente. Foi a conta de eu casar e eu voltei para a igreja. E ele começou a ir na igreja, porque eu ia com um menino pequeno, fazendo sol, fazendo chuva. Ele começou a ir para a igreja para me ajudar, sabe? Então, assim, vocês precisam entender que é só o Senhor que faz essas coisas. Mas você precisa o quê? Escolher. Você precisa escolher. E nisso é igual fala assim, eu parei, gente, de agir de forma impensada. Eu comecei a procurar entender a vontade do Senhor para minha vida. Gente, o meu marido hoje, ele é o maior homem de Deus que eu conheço. Mas sabe o que ele fala? Que eu sou o milagre que apresentou Jesus para ele. Eu sou o milagre que apresentou. Deixa eu fechar a porta, peraí. Olha a minha parte de baixo, tá? Então, assim, eu sou o milagre que apresentou Jesus para o meu marido. E hoje ele fala isso com muita consciência. Que eu sou o milagre que apresentou Jesus para ele. Agora, teve muita morte. Agora, hoje, sérios, hoje você tem que colher isso? Não, queridas. Hoje, eu vivo, assim, uma graça tão avassaladora que eu, assim, o meu marido me honra de uma maneira hoje que eu vou falar pra vocês. Eu fico assim, sabe? Constrangida do tanto que o meu marido me honra. Mas porque um dia eu escolhi morrer para levantar dentro da minha casa um homem segundo o coração de Deus, um sacerdote. E eu posso te falar, eu fui vitoriosa nessa missão. Mas essa missão não acabou. Essa missão, ela continua. Ela continua. Séries, você sempre consegue? Não, gente. Escuta isso. Eu sou uma mulher sábia, mas eu ainda faço tolices. Agora, é o que eu vou falar aqui para vocês nos últimos versículos. Aqui nos versículos 17 até o versículo 20, que fala o quê?
não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração, com cânticos, com música. Agora veja bem, escuta bem. Eu orando para o meu marido converter, na época. E assim, ó, do nada, o Marcelo, ele teve um problema muito sério com bebida e ele fez um voto com Deus de que nunca mais ia beber. Isso há 21 anos atrás. E eu como uma mulher sábia, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu não fiz voto nenhum de não beber. Eu adorava tomar um licor, eu adorava tomar um vinho, mas a partir do momento que o meu marido fez um voto de nunca mais colocar bebida na boca, eu, como uma só carne com ele, nunca mais coloquei um gole de bebida na boca. Eu nunca mais coloquei um gole de bebida na boca porque eu fiz um voto com Deus. Não, eu não fiz um voto com Deus, mas eu tenho uma aliança com meu marido. Eu tenho uma aliança com meu marido. Eu não tenho um voto com Deus de não beber, mas eu tenho uma aliança com meu marido que eu preciso ser uma com ele. Entendeu? Eu preciso ser uma com ele. E a aliança com meu marido, para mim, ela é tão importante como os meus votos com Deus. Sabe? E essa palavra aqui, ela nos ensina tudo. Aqui Paulo fala assim, não se embriague com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Então, desde então, eu só procuro ser cheia do Espírito Santo. E talvez muitas de vocês já podem ter escutado isso. Certa vez eu estava na igreja e numa adoração linda, e ali eu falava com Deus, Deus, eu quero ser embriagada do Teu Espírito, eu quero ser embriagada do Teu Espírito. E ali naquele momento o Espírito Santo me disse, filha, não existe, não tem como embriagar do Espírito. E foi uma voz tão forte, que eu assustei, eu continuei falando, eu quero me embriagar. E o Espírito falou, não existe uma vida onde você é embriagada do meu Espírito. E Deus virou para mim e disse ali naquela hora, embriagar é você perder o controle. Não tem como. A única maneira de você me ter transbordando é se você escolher abrir a tampa do seu coração, buscar ser cheia dele todos os dias da sua vida. Porque eu te dei domínio próprio, eu te dei livre-arbítrio. O Espírito Santo, ele não embriaga você. O Espírito Santo, ele mede a porção que ele tem dentro de você através da maneira que você escolhe ser cheia dele, entende? Por que que eu estudo muito? Por que que eu busco muito? Por que que eu vivo na palavra? Porque eu entendi que eu preciso abrir a tampa do meu coração e eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não vai me embriagar. Ele não vai me embriagar. Ele não vai me embriagar. Ele vai entrar dentro de mim na porção que eu chamo ele para entrar, na porção que eu me alimento da palavra, na porção que eu como essa palavra todos os dias da minha vida. Entende? É isso, é isso. Então você precisa entender. E o que é ser cheia do Espírito? É uma vida onde você vive em cima dos salmos, onde você vive em cima da palavra, onde você passa a ter uma outra língua com cânticos espirituais, onde você louva o Senhor o tempo inteiro, com a sua boca, com as suas ações, com tudo aquilo que você quer. Agora, é muito claro, ali em Jeremias 17, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós e mudarei a sua sorte, assim diz o Senhor. Ele não muda a sorte de quem não busca, meninas. Não existe isso. Não existe isso. Aqui em Efésios 5, no versículo 20, ele fala, por tudo, deem graças a Deus o Pai. Isso significa que nós precisamos ter uma vida de gratidão. Isso significa que nós precisamos ter uma vida onde nós agradecemos a Deus, não pela nossa circunstância hoje. Não. Nós precisamos ser grata a Deus, porque tudo aquilo que nós precisamos, Ele já liberou sobre nós. Tudo aquilo que eu e você precisamos para andar uma vida onde a gente tem cuidado, para andar uma vida onde a gente é cuidadosa no nosso modo de viver, não sendo insensata, mas sendo sábia, já está disponível para nós através da cruz do Calvário.
Agora, eu e você precisamos escolher viver. O tema de hoje que eu coloquei é o quê? Viva pelo poder do Espírito Santo. Viva pelo poder do Espírito Santo. Viver pelo poder do Espírito Santo é você escolher viver de forma que você não vai mais fazer o que você quer. Você vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E eu posso te falar uma coisa, é um tipo de morte que produz vida. É um tipo de morte que produz vida. Queridas, vocês não têm ideia como eu preciso dessa mesa. Vocês não têm ideia o quanto eu ainda preciso dessa palavra. Vocês não têm ideia o quanto eu preciso ainda aprender a ter cuidado com o meu modo de vida. O tanto que eu tenho que aprender a ser sábia. O tanto que eu tenho que aprender a aproveitar ao máximo as oportunidades porque os dias são maus. Vocês não têm noção o tanto que eu ainda preciso aprender a não agir de forma impensada, mas procurando entender a vontade do Senhor. Sabe? E ontem, deixa eu contar um testemunho para vocês, para finalizar. Para vocês entenderem o quanto é sério uma mulher que não se estriba no seu próprio entendimento. Escuta isso. Ontem eu conversando com essa amiga minha e ela me disse assim: ah, não, eu quero que os meus filhos se casem com pessoas crentes. Aí eu virei para ela e falei assim: como assim, amiga? Eu não tenho esse problema, não. Os meus filhos casar com pessoa que é crente, com quem não é crente. Aí ela virou para mim e falou assim: uai, amiga, e julgo desigual? Aí eu olhei bem nos olhos dela e falei assim: amiga, você conhece o coração dos seus filhos? Então o que é julgo desigual para você? Aí ela assustou assim, sabe? Sabe por quê? Julgo desigual, ele é claro no sentido do mundo. Como a palavra fala, quando você faz sociedade, escuta bem, quando você faz sociedade com uma pessoa que não tem os mesmos valores com o seu. Agora, julgo desigual de se juntar, cuidado para você não ser uma mulher que acha que o seu filho tem um coração melhor porque ele está dentro da igreja do que um coração de uma menina que está vindo aí de fora, ou o contrário. Tá? O meu filho, o Miguel, que é um homem que teve um encontro com Deus dentro de um hospital, na beirada da morte, bem antes disso, o Miguel namorou uma menina que ela bebia, ela andava com roupas curtíssimas, uma família totalmente desestruturada. E o meu filho ia na igreja. Aí você vira para mim e fala assim: julgo desigual. Deixa eu te falar uma coisa. O coração dela, aos meus olhos, era bem melhor que o do Miguel. Você acredita? Sério, mas o que você fez? O que eu fiz? Eu vou te contar o que eu fiz. Eu trouxe essa menina para junto de mim. E eu comecei a ensinar para essa menina dentro da minha casa que ela podia acreditar em família. Sabe? Eu amei essa menina de uma maneira desesperada. Eu lembro que já teve situações de eu entrar no carro, de levar os dois para uma festa, porque o Miguel só ia na igreja, gente. Eu lembro que uma vez eu fui levar os dois numa festa, o Miguel virou para mim e falou assim: mãe, fala para ela não beber demais, não. Eu falei: ah, Miguel, vai cuidar de você. Eu lembro que teve uma vez que ela estava aqui em casa com uma saia muito curta, e o Miguel: mãe, olha as roupas dela. Eu falei: Miguel, calma. E eu me lembro que um dia o Miguel terminou com essa menina. E eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, que eu fiquei muito nervosa. Eu falei: Miguel, você tá tirando dessa menina, a oportunidade de ter uma família que é a nossa. E ele virou para mim e falou assim: então namora com ela. E ele terminou com essa menina. E eu sofri muito, porque eu sempre falei para Deus: a minha casa é uma casa de luz. Então, o Senhor pode mandar
quem o Senhor quiser que está em trevas. Porque na minha casa tem luz suficiente para transformar trevas em luz. Eu sempre fui dessas, gente. Sempre. Porque eu fui entregue para o Marcelo com muitas trevas dentro de mim. Eu não merecia o marido que eu tenho. E Deus me deu. Tão atrapalhada para ele. E ele terminou com essa menina. Eu e o Marcelo, nós sofremos muito, gente. Nós sofremos muito porque a gente realmente amava essa menina. E quando o Miguel, ele quase morreu no ano de 2021, muitas de vocês aí participaram do processo. O Miguel, ele tinha começado a namorar com a Carol, que é a namorada dele hoje, que os dois vão se casar. Ele tinha começado a namorar com ela 1 mês e meio. E quando o Miguel teve um encontro muito forte com Deus ali naquele hospital, eu lembro logo quando ele saiu, a Carol não tinha convertido, ele chegou perto de mim e disse assim: mãe, eu vou terminar com ela, porque eu quero uma mulher de Deus como você. Gente, vocês não têm noção do que foi uma mulher brava, não. Eu virei para ele e falei assim: você é um soberbo, né, menino? Você é um soberbo de marca maior. Você acabou de converter, você acabou de conhecer Jesus, você ainda está cheio de soberba, você ainda está cheio de orgulho. E você já está querendo uma mulher igual eu, que estou pelejando tem 500 anos para me tornar o que eu já tornei aqui agora. Você acabou de conhecer Jesus, você está querendo uma mulher igual eu? Ah, gente. Gente, eu vou falar para vocês. Imagina uma mulher que ficou nervosa. Foi eu. Foi eu. E hoje, passou logo um tempo depois, Carol se converteu. Imagina uma menina de Deus. Imagina uma mulher de Deus. Imagina. Imagina uma mulher de Deus. Verdade, Sarinha, isso que eu queria falar. Porque uma mulher tola, sabe o que ela ia fazer? Não, filho, realmente, ela não te merece. Vamos arrumar uma mulher de Deus para você. Para de querer arrumar uma mulher de Deus para o seu filho, para seu homem, para sua filha, e vai ser canal para fazer de quem Deus quiser colocar para dentro de você, para você discipular essa pessoa e fazer dela com seu exemplo de vida um homem ou uma mulher de Deus. Cria vergonha na sua cara para querer as coisas tudo pronto. Em nome de Jesus Cristo, a minha nora hoje, ela é perfeita. Meu Deus, que menina maravilhosa. Agora por quê? Porque uma mãe não alimentou a soberba e o orgulho de um filho, de achar que ele merecia coisa melhor. Hoje eu falo com ele, eu falo: filha, Carol, ela é infinitamente mais o que você merece. Eu ainda falo com ele, ela é mais bonita que você. Gente, mas é a mulher que o meu filho precisa. Agora ela foi gerada. Ela foi gerada, entendeu? Quer dizer que um rapaz cristão deve se envolver com uma mulher não cristã? Eu não tô falando isso, querida. Eu tô falando para você ficar sensível, para você não colocar placa, para você não colocar limite naquilo que Deus te chamou para fazer. Eu tô te falando porque hoje eu tenho plena convicção que a Carol é a mulher do meu marido e um dia eu podia ter destruído isso. Eu só tô te falando aqui para entender que você não foi chamada para destruir, você foi chamada para edificar. E você não tem sabedoria suficiente para escolher o marido da sua filha e você não tem sabedoria suficiente para escolher a mulher do seu filho. Não queira fazer isso. Não queira fazer isso. E a primeira coisa que você precisa fazer para não fazer isso, sabe o que é? É aproveitar ao máximo as oportunidades. Oportunidade de quê? De você não fazer o que você quer, mas de você ser totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? É isso que eu tô querendo te falar. Para de querer andar na lei. Hoje é graça. É graça, 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 graça. Para de andar querendo enfiar isso aqui nas pessoas e vai viver isso aqui. Para hoje de ser uma religiosa enjoada que fica dando uma de: para com isso, tem dó, sai desse lugar, sai desse lugar. Você sabia que hoje o pior tipo de orgulho dentro da igreja se chama santidade?
nem santa por você mesmo você consegue ser. Não, você não consegue ser santa por você mesmo, não. Você só vai ser santa se a graça de Deus te alcançar. Você só vai ser santa se o Espírito Santo de Deus estiver a todo tempo te fazendo santa. Você não consegue ser santa por você mesmo. Agora você vai querer colocar uma santa na vida do seu filho? Você vai querer colocar um santo na vida da sua filha? Por último, a minha família, ela não me justifica. A minha família não me justifica. Apesar de que eu tenho que lutar com todas as minhas forças para edificar a minha família. Mas quem me apresenta, quem me, justifica, é o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro. Sabe o que isso significa? Que você pode pensar o que quiser da minha família, que para mim não importa. Você pode olhar para minha casa e pensar o que você quiser. Eu tô igual o chuveiro velho. Além de eu não estar nem esquentando, eu não tô nem ligando. Eu não tô aqui para viver uma vida de aparência, mas eu estou aqui para ser justificada pelo sangue do Cordeiro. E no final, eu não vou ter que ficar de frente a frente com nenhuma de vocês. Nenhuma de vocês. No final, eu vou ter que estar de frente do meu Deus, do meu Pai. É para Ele que eu vou ter que explicar tudo. É para Ele que eu vou ter que dar detalhe de tudo. Para vocês, para nenhuma de vocês, eu tenho que dar satisfação. Para nenhuma de vocês eu vou ter que prestar conta. Por isso, a minha família, ela não me justifica. O que me justifica é o sangue do Cordeiro. Esse sim me justifica. Eu não sou daquelas que apresento igreja e mostro a foto da minha família e falo, essa família me habilita para estar aqui. O dia que uma família te habilitar para estiver no altar, isso é a maior mentira do mundo. O que te habilita para estar em qualquer tipo de altar é o sangue do Cordeiro. Eu e você não temos dignidade nenhuma para estar em cima de altar nenhum. Tá? Nenhuma. O que nos dá graça de estar em qualquer altar, não é o que os nossos filhos fazem ou o que os nossos filhos deixam de fazer, não é o que o nosso marido faz ou o que o nosso marido deixa de fazer. O que nos dá dignidade para subir no altar não é mostrar foto de uma família perfeita, não. Por isso que eu não mostro. Porque eu só estou ali naquele lugar por causa do sangue do Cordeiro. Família nenhuma me habilita a estar em cima de altar nenhum. E que você possa receber isso nessa manhã, para você ser destravado espiritualmente, para você avançar, sabe? E parar de deixar Satanás te condenar, parar de deixar Satanás te prender, porque os seus filhos não estão dentro da igreja, porque os seus filhos são isso, porque os seus filhos não são aquilo, porque minha filha vai casar virgem, isso e aquilo, querida, não tem problema nenhum você querer isso tudo. Você deve ansiar por isso tudo, mas não deixa nada disso. Não deixa nada disso impedir que você ame os seus filhos do jeito que eles são. Sério, a minha filha namora com outra mulher. Ama ela. Ama ela. Eu não estou falando para você compactuar com o erro dela. Eu quero só dar um último testemunho para vocês aqui. E nós vamos terminar. Eu pago a faculdade de uma menina que não é minha parente, que não é nada minha. Nada minha. Mas a mãe dela, eu conheço a mãe dela há muitos anos. Ela tem essa única filha. E ela está na homossexualidade há muitos anos. É uma família que não tem muitas condições. Mas Deus um dia me disse, eu preciso que você ajude essa menina a entrar na faculdade. E eu pago ali a faculdade dela. De uma menina que está no homossexualismo. E eu posso te falar, essa menina já foi na igreja com a companheira 3 vezes, sem eu chamar.
E no início desse ano, Deus me disse assim: filha, está começando o ano. Eu preciso que você dê para ela um valor maior, para ela comprar roupa e para ela comprar livro. E eu peguei aquele valor maior, que foi 3 vezes o que eu dava por mês, e falei: filha, Deus mandou eu te dar isso daqui. Só falei isso. Deus mandou eu te dar isso daqui. E ela, gente, me mandou a foto. Ela me mandou uma foto de roupas e ela me mandou uma foto de material junto com as roupas. Agora você vem me falar assim, mas ela tá na homossexualidade e você ajuda ela? Ah, querida, você não entendeu ainda o evangelho. Eu não tô ajudando ela para que ela olhe para mim e ela veja beleza em mim. Eu estou ajudando ela porque eu sei que o Senhor pode se manifestar para ela e falar para ela: filha, eu sempre cuidei de você. 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 Que você possa tratar as pessoas, cuidar das pessoas, não por aquilo que você quer ser ou mostrar para elas que você é, mas que você possa cuidar das pessoas, para que um dia o Senhor possa virar para essa pessoa e se manifestar para ela diante daquilo que você fez por ela. Que o Senhor possa achar graça na tua vida para se manifestar na vida de uma pessoa, sem que essa pessoa tenha necessidade de ver o que você faz ou o que você é, mas que o Senhor tenha a exclusividade de se apresentar através da tua vida, porque exatamente o Evangelho é tão simples, tão simples. E essa mesa aqui hoje é para isso. É para a gente aprender a ser igreja. É para a gente aprender a voltar para esse lugar que a gente não precisa de uma boa profissão, a gente não precisa ganhar dinheiro, a gente só precisa viver a realidade do Evangelho. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por essa mesa tão rica. Senhor, obrigado por ter me dado voz nesta manhã. Obrigada por ter me dado voz nessa manhã. Obrigada por me deixar ensinar a tua palavra e compartilhar o meu coração com as minhas irmãs. Senhor, eu quero te pedir que pelo poder do nome de Jesus Cristo, que seja uma manhã, Pai, onde o teu Espírito vai destravar mulheres, vai libertar mulheres. Que seja uma manhã que pelo poder do nome de Jesus Cristo, que o Senhor tire mesmo o jugo, sabe, que Satanás está colocando, onde muitas mulheres estão aqui, vivendo de uma maneira, cuidando de coisa que elas não precisam cuidar, fazendo coisa que elas não precisam fazer. Senhor, eu quero em nome de Jesus Cristo te pedir que nós possamos nessa mesa não olhar para aquilo que o Senhor oferece, mas olhar para os teus olhos, olhar para os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, venha, venha, venha e venha. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, que o Senhor faça coisas lindas aqui nessa mesa, nesse lugar. E como o Senhor já deu aquela profecia daquele quadro ali, levanta mulheres aqui, Deus, que vão edificar vidas. Que vão edificar vidas. E que muitas vezes elas vão entender que muitas vezes elas não vão ver a promessa se cumprir através da vida delas, mas que elas vão ter a plena convicção daquilo que elas foram chamadas para fazer, em nome de Jesus. E obrigada, Pai, porque por o milagre do Senhor, essa internet aqui hoje foi sustentada pelo Senhor, porque era necessária essa mesa em nome de Jesus. Meninas, a programação é a seguinte, agora tá faltando Efésios 5 ainda, né? Efésios 5 vai ter 3 partes, mas tá faltando aqui do 21 ao 33, que fala muito sobre a igreja, que fala muito sobre a igreja e Cristo, que fala muito sobre marido e mulher. Como semana que vem a gente vai estar de férias, o que eu vou fazer? Na terça-feira, 8 horas da manhã, eu vou chamar meu marido para fazer uma live comigo, para a gente estar falando de casamento, esposa, marido, tá? Então vocês me ajudem a orar por isso, para ele aceitar. E terça-feira a gente continua marcada. Eu tinha falado para vocês que não ia ter, mas isso está muito forte aqui no meu coração, que nós vamos nos assentar nessa mesa. E aqui vocês vão ver que no capítulo 5, do 21 ao 33, é só casamento. Então eu vou chamar ele para se assentar comigo e para a gente estar acabando aqui Efésios com vocês, se Deus quiser, em nome de Jesus.
Que Deus te abençoe. Mais tarde eu mando para vocês o link dessa palavra. A Miriam também faz o PDF da mesma. Ela vai ficar salva aqui. E que o Espírito Santo de Deus possa continuar se movendo no nosso meio, em nome de Jesus. Um beijo, eu amo vocês.